né? Bom, mas esse calor, ele se transfere ali por condução por uma taxa, né? Há uma taxa na qual o calor se transfere. A gente chama isso de fluxo de calor, né? Esse letra φ aqui, ó. Fluxo de calor, então, é a taxa com a qual o calor se transfere em relação ao tempo, né? A razão entre a transferência de calor em determinada quantidade de tempo. Vamos exemplificar isso aqui, ó. A gente tem ali uma fonte térmica quente transferindo calor, né? Vai ter um fluxo de transferência de calor da fonte térmica quente para a fonte térmica fria, né? Elas são separadas por uma distância ali L, né? E o calor é transferido por uma seção de área transversal A. Para facilitar o entendimento disso aqui, vamos pegar e exemplificar com um exemplo cotidiano, né? Essa fonte térmica quente pode ser, por exemplo, a parte externa na sua casa. Suponha que, por exemplo, você está lá na sua casa, está friozinho lá, está gostosinho o clima lá dentro, né? E lá fora está um calorão danado, né? Então, olha lá, a fonte térmica quente pode ser um ambiente externo, a fonte térmica fria pode ser o interior da sua casa, separados por uma parede. Essa parede, ela vai ter uma espessura L ali, que é essa espessura que separa o ambiente interno do ambiente externo, e vai ter uma área ali A, né? E aí o calor vai fluir do meio externo para o meio interno com uma determinada taxa. Esse é o φ, o fluxo de calor aqui, né? Esse fluxo de calor ele pode ser medido por meio de uma equação chamada equação de Fourier, né? Ou equação do fluxo de calor. Bom, essa equação é dada pelo produto de uma constante K. Essa constante K ela é a condutividade térmica, o coeficiente de condutibilidade térmica do material. Quanto maior o K, maior o coeficiente de condutibilidade térmica, melhor o corpo conduz calor, mais condutor ele é, né? Quanto menor o valor do K, menor é o fluxo térmico ali, ó, mais isolante térmico o corpo vai ser, né? Esse fluxo de calor ali é dado pelo produto dessa constante K vezes a área, né? A área da parede ali no caso, vezes a diferença de temperatura entre o ambiente mais quente e o ambiente mais frio. Isso dividido pela espessura ali no caso da parede, por exemplo, né? Então, repara, quanto maior for a espessura da parede, menor é o fluxo de calor. Eles são inversamente proporcionais. Quanto maior for a área ali, ó, maior for a área de separação ali, maior é o fluxo de calor. E quanto maior for a diferença de temperatura, também maior vai ser o fluxo de calor, né? A gente pode pegar essas relações de proporcionalidade, elas são bastante interessantes, tá? Em relação à unidade, o fluxo de calor, né, que é a energia em relação ao tempo, pode ser dado em calorias por segundo ou joules por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Se for joule por segundo, a gente chama isso de watt, né? A quantidade de calor transferido pode ser dada em calorias ou em joules. O intervalo de tempo em segundos normalmente. O coeficiente de condutibilidade térmica é dado em caloria por segundo vezes centímetro grau Celsius, né? Ou watt por metro vezes Kelvin. Também pode ser, tá? Não faz diferença se você trabalhar com a temperatura em Kelvin ou em Celsius, não. Tá dando a mesma porque a variação de temperatura nessas duas escalas é a mesma. Aí a seção transversal de área ali, ó, no caso a área da parede, por exemplo, pode ser dada em centímetro quadrado ou metro quadrado. A temperatura normalmente em graus Celsius, mas pode ser medida em Kelvin também. E a espessura ali de separação entre os materiais pode ser dada em milímetro, centímetro ou metro. A gente pode ter problemas para converter essas unidades aqui nos nossos problemas, tá? Vamos exemplificar isso aqui com um probleminha aqui do ITA. Presta atenção, vamos fazer ele. Duas salas idênticas estão separadas por uma divisória de espessura L igual a 5 centímetros. Então, olha lá, grifei os 5 centímetros, que é o L, a espessura ali de separação entre os ambientes. Essa vai ter uma área A, essa parede, 100 metros quadrados, e condutividade térmica K igual a 2 watt por metro Kelvin, né? Bom, o ar contido em cada sala encontra-se inicialmente a temperatura T1 igual a 47 graus Celsius e T2 igual a 27 graus Celsius, respectivamente. É a diferença de temperatura ali entre os ambientes mais quente e o ambiente mais frio. Considerando o ar como um gás ideal e o conjunto das duas salas um sistema isolado, calcule o fluxo de calor através da divisória
relativa às temperaturas T1 e T2. Então, olha lá, e quer saber o φ ali, ó, o fluxo de calor, qual que é a taxa com a qual o calor está se transferindo ali. E ali a gente tem que prestar atenção nas unidades, olha aqui. Aqui, ó, o fluxo de calor, a constante de condutividade térmica ali, ó, de condutibilidade térmica, ela está em metros, né? O watt e Kelvin, está nas unidades do Sistema Internacional de Medidas. Então, aqui, ó, esse cara aqui tem que estar em metros, né? Aqui, então, está em metros quadrados. Tá beleza, tranquilo, mesma unidade, metro. Só que tem em centímetros. Então, a gente tem que passar a espessura ali para metros, porque senão vai dar conflito de unidades, né? Então, vamos pegar, então, passar a espessura L de 5 centímetros para metro. Passar de centímetro para metro é só dividir por 100, ou andar 2 casas com a vírgula para a esquerda, né? Então, 5 centímetros equivale a 0,05 metros. A gente pode usar aqui potência de 10, vai ajudar bastante a gente nos cálculos, né? A gente anda 2 casas com a vírgula e coloca 1 vezes 10 a menos 2, porque andou 2 casas para a direita com a vírgula, né? E ali a gente pode obter o fluxo térmico agora, então, só substituindo as variáveis. Olha, coeficiente de condutibilidade térmica, 2. A área da seção transversal, 100. A variação de temperatura, que é a diferença de temperatura ali, ó, maior menos o menor, vai dar 20 graus Celsius, né? E aqui no denominador, a gente vai ter ali a espessura, que é 5 vezes 10 elevado a menos 2, né? Então, ó, 2 vezes 20, 40. 100 aqui eu vou reescrever como 10 elevado a 2, que é 100, né? Mantive o denominador, 40 dividido por 5, 8. 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a menos 2, como é que eu faço essa continha? Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 2 menos o menos 2, esse menos com menos vai dar mais, então vai dar 2 mais 2, que dá 4. Dá 8 vezes 10 elevado a 4 watts, né? Que é a medida ali do Sistema Internacional de Medidas para fluxo de calor. Beleza? Então, fica para casa esse exercício aqui de dever, né? Ele vai estar falando em relação à maior taxa de fluxo de calor, né? E ali, nesse problema, só uma dica, o fluxo de calor vai ser maior quando, nesse caso, a razão entre o coeficiente de condutibilidade térmica e a espessura der o maior número, porque as áreas e a variação de temperatura vão ser as mesmas, tá? Só uma dica para resolver esse exercício. Bom, mas vamos agora ao outro processo de transferência de calor por convecção térmica. Esse processo de transferência de calor é o predominante em fluidos, porque fluidos, ou seja, líquidos e gases, eles transferem calor muito mal por condução, eles transferem calor bem por convecção, né? E ali, convecção é um meio de transferência de calor onde você vai ter ali transporte de matéria. As partículas elas vão se deslocar, tá? Vamos ver como é que isso acontece na prática. Olha ali. Suponha que você tem ali uma panela, né, no fogo, e aí você tem água lá dentro. Água, um fluido, né? E ali, você sabe que a água é um isolante térmico. Ela transfere calor mal por condução, né? Mas olha aqui o que vai acontecer. Essa fina camada de água aqui em contato com a panela que está em contato com o fogo, rapidamente vai absorver o calor, né? Não vai transmitir o calor bem para as outras partes do líquido, realmente. Mas essa quantidade de água aqui embaixo, rapidamente ela vai absorver calor e vai elevar a sua temperatura. Só que o que a gente aprendeu? Quando a substância ela aumenta a temperatura, em geral, o que vai acontecer com o volume dela? O volume aumenta, porque ela dilata, dilatação térmica. E aí, a gente pode pegar a equação da densidade ali. A densidade é massa sobre volume. A gente sabe que quando essa fina camada de água aqui, ó, ela absorver calor, ela vai aumentar a temperatura e vai dilatar, ou seja, o volume dela vai aumentar consecutivamente, né? Consequentemente, a densidade dessa água aí vai diminuir, né? E aí ela ficando menos densa, o material menos denso tende a subir, empuxo, né? O material menos denso tende a subir. E ali, o que está lá na parte de cima, está mais denso, vai tender a descer, né? Aí está numa temperatura menor, está num volume menor, uma densidade maior, ele vai tender a descer. Então, vai ter um fluxo ali, né,
que a gente chama de correntes de convecção. Vai ter um fluxo ali onde o líquido quente sobe, o líquido mais frio desce, né? E aí o que está mais frio vai descer, vai aquecer, vai acontecer o mesmo processo onde ele vai subir, e aí o de cima vai descer e vai continuar nesse movimento cíclico ali, até que o líquido entre em ebulição. Né? Esse processo de transferência de calor, onde a matéria que está mais quente sobe, a que está mais frio desce, aí ela aquece, aí continua acontecendo esse processo é chamado de transferência de calor por convecção. Eu preciso que vocês lembrem o seguinte: sempre o líquido ou gás, que isso acontece também com gases, tá? Líquidos ou gases mais quentes tendem a subir e os mais frios tendem a descer. Tendem a subir os mais quentes porque eles são menos densos, porque eles estão mais dilatados, e os mais frios porque eles estão menos dilatados, eles estão mais frios, eles estão mais densos, eles tendem a descer, beleza? Então, ar quente ou líquido quente sobe e o frio desce. E aí a gente tem diversas aplicações ali. Exemplos. Por que a gente coloca o ar-condicionado em um lugar alto? Óbvio, a gente quer resfriar o ambiente. Ele vai jogar ar frio. O ar frio, ele tende a descer, né? Ao passo que o ar quente tende a subir. Então, presta atenção. Ele resfria o ar, joga o ar frio. Esse ar frio tende a descer. Ao passo que o ar quente do ambiente tende a subir, ele pega esse ar, resfria ele de novo, joga ar frio e aí continua acontecendo esse mesmo processo, né? Se o ar-condicionado fosse colocado num ambiente lá embaixo, numa sala, por exemplo, o que acontecer? Ele ia jogar ar frio, o ar frio ia tender a descer, em cima ia ficar ar quente e o ambiente não ia ser bem resfriado, né? É o que acontece na geladeira, por esse motivo que a geladeira tem congelador em cima, né? O motor joga o ar frio, esse ar frio lá do congelador tende a descer, o ar quente tende a subir, e ali fica nesse fluxo ali o tempo inteiro e aí resfria a geladeira. Caso o congelador fosse embaixo, isso não ia acontecer, por exemplo, né? Aquecedores. Por que aquecedores em lugares muito frios, por exemplo, né? Usa muito aquecedor. Por que aquecedor é colocado em um lugar baixo, de um quarto, de uma sala, né? Colocado lá no chão, porque ele vai irradiar ali, vai mandar ar quente. E esse ar quente tende a subir, né? E preencher o quarto, né? Se fosse colocado no lugar alto, ele ia jogar ar quente, o ar em cima, o ar quente em cima ia continuar em cima e embaixo ia continuar frio do mesmo jeito, não ia funcionar, né?